Queridos, o texto de hoje, da nossa meditação de hoje, encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 46. Um texto também conhecido dos irmãos, fala sobre a cura do cego de Jericó. E eu quero compartilhar com vocês hoje algo que está no meu coração, a partir desse texto, e eu queria compartilhar com vocês hoje. Então, você que está nos ouvindo aí, nossos amigos, irmãos, familiares, irmãos de denominação, mas do mesmo corpo de todas as outras denominações cristãs, que professam Jesus como único Senhor e Salvador, o único mediador e o único nome que pode ser invocado e que trará salvação é o nome do nosso Senhor Jesus. Não há outro mediador senão Cristo Jesus. Bom, meus irmãos, vamos fazer a leitura Marcos capítulo 10, verso 46 ao verso 52. Tenho certeza que Deus falará ao seu coração diante da sua necessidade de hoje, daquilo que você possa estar vivendo. Talvez em algum momento Deus falou através desse texto em outra ocasião que você estava vivendo. Mas eu tenho certeza que o Senhor contextualizará a sua mensagem ao seu coração. Então nós vamos ler a palavra do Senhor e eu peço que você me acompanhe hoje aí, ouvindo e lendo também. Diz assim a palavra do nosso Deus. E foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos os repreendiam, para que ele calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançou de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Pai, fala conosco mais uma vez, por misericórdia e por graça. Compartilha aquilo que está no teu coração com o coração da tua igreja, com o coração daqueles que nos ouvem. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, nos traga a iluminação, compreensão, ó Deus, e capacidade de absorver a palavra do Senhor. Ó Deus, de entendê-la e de aplicá-la. Que o teu Espírito nos dê sabedoria dos céus para aplicar essas verdades. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos. Tira, Senhor, qualquer resistência. Ó Deus, qualquer prejuízo que possa se fazer acerca desta palavra, que talvez seja muito conhecida para alguns, Senhor, possa baixar as armas. Ó Deus, todas as ideias preconcebidas sejam baixadas agora e que os nossos corações estejam quebrantados como uma boa terra para ouvir a palavra do Senhor. Dá-nos ouvidos de discípulo. Quanto a mim, eu peço que o Senhor me dê a capacidade, ó Deus, sobriedade, a iluminação do teu Espírito Santo, elucidação e a capacidade de compartilhar a tua palavra com unção, com graça, ó Deus, para que a tua igreja seja edificada. E aqueles que nos ouvem nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Bom, meus irmãos, a palavra do Senhor nos fala que o Senhor Jesus estava indo em direção a Jericó. Certamente Jesus já vinha atendendo as demandas da sua agenda, porque quando eu costumo falar de Jesus, e principalmente nesses episódios em que Jesus opera grandes sinais, prodígios e maravilhas, coisas extraordinárias, eu sempre falo que Jesus tinha algo de prioridade na sua agenda, que era fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai era exatamente que Jesus manifestasse o amor de Deus, e ele era a própria revelação do amor de Deus e a prova do amor de Deus, e proclamasse o Evangelho, mas que também mostrasse que o homem
Deus veio restaurá-lo, Deus veio trazer salvação, primeiramente para a alma, né? Mas também Deus trata das questões urgentes, físicas da vida. O Evangelho do Senhor, ele não é o Evangelho que trata apenas de questões espirituais. É claro que na ordem de valor, a questão espiritual ela é muito importante. E posso dizer e afirmar que é a prioridade de Deus, que é salvar o pecador, perdoando-lhes o pecado e reconciliando e dando-lhes vida eterna. Mas o Evangelho do Senhor é o Evangelho que nós chamamos de duas mãos. É o Evangelho integral. É o Evangelho que não apenas se preocupa com o estado espiritual do ser humano, mas nós vamos ver nas Escrituras que Deus também tem compromisso com questões físicas, com questões materiais. Embora elas não ocupem a prioridade de Deus, mas Deus assim, porque ama o homem por completo, não apenas o espírito do homem Deus ama, mas Deus ama o homem na sua inteireza, na sua integralidade, o homem por completo. E isso faz com que Deus manifeste o seu cuidado sobre a vida do seu povo. E aqui nas caminhadas de Jesus, nós vamos ver mais um episódio de alguém que tem um encontro com Jesus, e esse encontro é um encontro genuíno, um encontro transformador. E veja bem, Jesus estava com pessoas, tinha vindo de reuniões com pessoas, tinha atendido a demanda das pessoas, atendiam a pessoas em várias áreas das suas vidas, sobretudo o carro-chefe era a proclamação do Evangelho, o ensinamento do reino dos céus. E em contrapartida, em aplicação prática, Jesus operava um milagre. Então eu costumo dizer que todo milagre de Cristo é um milagre didático, tem o propósito de confirmar o ensinamento de Cristo, ou podemos dizer que seria a conclusão prática do que Cristo já havia ensinado. Então, quando nós meditamos, estudamos a palavra do Senhor, sobretudo aqui os evangelhos, nunca desassocie um milagre do sermão que Jesus deu anteriormente. Está ligado. E normalmente Jesus faz, beneficiando aqueles que estão sendo alvo da sua graça, mas tem um princípio por trás disso. Então nós vamos ver o que existia aqui como pano de fundo. Uma situação que era comum na região da Palestina, onde era como um ato de piedade, todo bom judeu piedoso era alguém que poderia fazer caridade às pessoas que viviam às margens da sociedade. Isso era uma característica de todo bom judeu, considerado como um judeu piedoso. Isso e a religião judaica, de certa forma, até estimulava que muitas dessas pessoas que se encontravam no estado de miséria, vivendo na mediocridade, se acomodasse e ali ficasse à beira do caminho, na porta do templo, porque muitos eram beneficiados, se não fosse por questão de amor daquele povo, muitos faziam simplesmente por questão de vaidade. Sobretudo os escribas, os fariseus, os religiosos, que muitas vezes Jesus criticou por causa da sua postura de hipocrisia, que mostrava uma coisa e vivia completamente outra. Então, essa questão religiosa, de certa forma, estimulava que muitas pessoas deficientes, pobres, necessitados, sobretudo deficiente de alguma situação física, como no caso deste cego Bartimeu, era um estímulo para que eles continuassem. E muitos se acomodavam ali. Como a Bíblia fala de dois cegos em outro lugar, em outro evangelho, vai falar de dois cegos. Mas Marcos se atém simplesmente a Bartimeu. E pelo fato de Marcos narrar e citar o nome de Bartimeu, possivelmente Bartimeu era alguém que era conhecido no meio dos judeus, no meio até religioso, tinha uma família, é óbvio, e possivelmente ele ouvia e foi ensinado de certa forma acerca do nome messiânico de Jesus, porque ele sabia exatamente que o Messias que viria era o Messias que era descendente da raiz de Davi. Por isso a expressão dele. Então o texto vai falar que quando Jesus vai em direção a Jericó,
não havia apenas esse cego, haviam pessoas coxas, haviam pessoas deficientes, pessoas completamente debilitadas, mas o texto foca esta pessoa, este cego. E Jesus seguindo então para Jericó, e quando ele sai de Jericó, juntamente com os discípulos e a numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Então o texto mostra o estado deplorável de miséria. Ele tinha nome e as pessoas conheciam, e até mesmo Marcos conhecia o seu pai. Era uma família, de certa forma, conhecida pelos discípulos do Senhor. E que este cego, não se sabe a causa da sua cegueira, mas não era uma cegueira de nascença. Ele adquiriu, a Bíblia não diz detalhe de quando ele adquiriu, mas na concepção dos judeus, as pessoas que possuíam algum tipo de doença, não apenas lepra, mas eram coxo ou tinham problema de cegueira ou qualquer outra enfermidade, fluxo de sangue, eles eram tidos como pessoas amaldiçoadas. Portanto, eles eram não apenas no sentido econômico marginalizado, à beira do caminho, ou à beira ou às margens da sociedade, mas religiosamente eles também eram marginalizados. Então, a autoestima deles estava completamente destruída, porque era completamente rejeitado na esfera social, como também na esfera religiosa. Isso incluía que não teria o favor de Deus. Então, isso era algo muito implícito na compreensão deles. Então, veja como eles eram oprimidos, como eles viviam com o jugo do pecado, do estado social que vivia, e ainda a distância de Deus, a margem de Deus, desfavorável na concepção e no ensino dos judeus, que afastavam as pessoas mais necessitadas da fé de se aproximarem de Cristo. E Cristo veio para trazer contradição no meio religioso. E é isso que Jesus faz. Por isso que muitos fariseus, muitos religiosos queriam a cabeça de Jesus, implicavam com Jesus e queriam de alguma forma tentar minar a autoridade, a credibilidade de Jesus, e tentaram em vão, porque não conseguiram. Eles estavam diante de alguém que estava completamente cheio do Espírito Santo de Deus para cumprir o propósito de Deus. E nessa caminhada de Jesus, este homem tem um encontro com Jesus. É claro que não apenas esse homem, mas outros que estavam ali à beira do caminho, não era só o cego Bartimeu, existiam outros que estavam à beira do caminho, mas é como eu disse, a religião judaica muitas vezes favorecia e estimulava esse estilo de vida, e muitas pessoas estavam acomodadas, sabiam que estavam fora da marginalidade e estavam distantes das suas famílias, porque a própria família muitas vezes a expulsava de casa. E não apenas isso, elas sentiam-se rejeitadas até por Deus, porque quem eram os representantes de Deus naquele momento eram os líderes judaicos, líderes religiosos, e eles excluíam essas pessoas. Então, elas eram pessoas sem esperança, pessoas completamente tristes, abatidas, sem sonhos e sem perspectiva. E entendo que quando Marcos dá nome, não apenas o nome do cego, mas também o nome do seu pai, mostra que por trás de uma alma dilacerada, por trás de uma situação miserável, por trás de uma pessoa que está marginalizada, vivendo em miséria, em decadência, distante na sua concepção de Deus e da sociedade, sem perspectiva, não deixou de ser a imagem e semelhança de Deus. É uma pessoa, e não apenas uma pessoa, tem uma família e tem uma história. E essa perspectiva, nós como cristãos precisamos ter, essa perspectiva que o autor do Evangelho, Marcos, faz questão de dizer, porque ele não era um miserável, era uma pessoa, ainda que tivesse com a sua alma dilacerada, ainda que estivesse consumida pela rejeição, pela dor na sua alma e pelo desprezo de toda a sociedade, de toda a elite e de toda a classe religiosa do lugar. As suas questões não eram ouvidas. Eles eram os últimos dos últimos. Então eram pessoas esquecidas, mas o texto faz questão de dar nome não apenas a ele, mas também dar nome ao seu pai. Porque mostra que era uma pessoa e que tinha uma família como qualquer uma outra. E que deveria ter a oportunidade de ter esse encontro. Mas a questão desse texto, ele traz uma lição muito mais enfática do que simplesmente um milagre em si próprio, que é a cura física.
Mas esse retrato desse Bartimeu mostra a realidade praticamente daquela cidade de Jericó, e não apenas daquela cidade, mas daquela nação, de muitos judeus que eram instruídos, muitos eram doutores da lei, muitos eram fariseus, escribas, muitos eram formados na lei, aprenderam na lei. No entanto, eles não tinham nenhuma noção de Deus, eram mais cegos do que o próprio Bartimeu. Estava muito mais perdido do que o próprio Bartimeu. Vivia muito mais, embora essa classe fosse aceita pela sociedade, mas essa classe que estava à margens da sociedade, não apenas Bartimeu. Então o texto mostra essa contradição. Embora Bartimeu fosse cego, mas o que revela de fato a cegueira não era o próprio Bartimeu, mas os religiosos e muitas daquelas pessoas que estavam ali no meio daquela multidão com Jesus, que não vê como Bartimeu, que era cego, consegue ver. Então, meus irmãos, isso nos mostra que o que faz com que tenhamos experiências profundas com Deus não é o fato de estarmos no meio da multidão, não é o fato de estarmos seguindo Jesus no meio da multidão, mas como olhamos para Jesus particularmente. Embora muitos estavam com Jesus, que estavam ali acompanhando Jesus na sua jornada e presenciaram grandes milagres, não tiveram um olhar particular da pessoa de Jesus, como esse cego teve um olhar da sua percepção espiritual acerca do próprio Cristo. A gente observa nos dias de hoje pessoas que são formadas, pessoas do mundo acadêmico, do mundo científico, que negam a existência de Deus e que tentam provar de que Deus é uma invenção do homem para suprir a ansiedade e as necessidades da sua alma por causa da incerteza, por causa da insignificância e da insegurança. O homem tem uma necessidade de criar um Deus para poder descansar e projetar em Deus a sua esperança, livrando dos seus medos, das suas ansiedades e incertezas da vida. E com argumentos bonitos, elaborados, filosofias, tentando negar a existência de Deus. Quando na verdade Deus, como eu disse no início do nosso culto, Deus não está interessado em canudos, em diplomas, nem em posição social. Deus não está interessado em pessoas que tenham status, pessoas renomadas ou de qualquer outra forma. O que Deus interessa aqui, Deus não põe na balança o status social, de que família a pessoa veio. O que Deus põe na balança é se nós o olhamos de uma forma particular, de uma forma interessante como esse homem olhou. Haviam outros colegas de Bartimeu que estavam ali e que ficavam na beira do caminho, porque ali era o caminho de viajantes, em transição de uma Jericó antiga, velha, para uma Jericó nova. Então ali nesse meio estava muitas pessoas que careciam da piedade de alguém, da misericórdia de alguém. No entanto, queridos, aquele homem tem uma experiência profunda com Deus, porque ele consegue vislumbrar Jesus de uma forma completamente singular, de uma forma completamente particular. Ele não vê Jesus como aquela multidão o via. Ele não vê Jesus como aqueles religiosos o via. Ele vê Jesus como a oportunidade da sua vida. E aqui, queridos, ele sabia que era a sua oportunidade e ele vai até Jesus, então, e começa a clamar a Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Com essa afirmação, ele não estava apenas trazendo uma afirmação teológica, uma afirmação que ele havia talvez aprendido na sua infância, quando seus pais lhe ensinavam acerca do Deus e da promessa do Messias que viria da raiz de Davi ou da família de Davi. Como Cristo, na sua genealogia, em Mateus capítulo 1, vai falar da genealogia de Jesus, vai mostrar que Jesus descende da raiz de Davi, da família de Davi. Então era uma expressão de alguém que conhecia, de alguém que havia aprendido. Mas essa declaração diferenciava de qualquer outra declaração, como muitos diziam, mestre, Senhor, porque muitas vezes viam dessa forma. O que ele estava dizendo naquelas palavras? Jesus, filho de Davi. Ele estava dizendo que cria na promessa de Deus e que Deus estava cumprindo a sua promessa em Cristo e que o Messias que era esperado, que os homens de Israel que tinham visão não conseguiam ver, que os judeus que tinham visão não conseguiam enxergar, um cego conseguia enxergar.
Esta é a maior lição que nós podemos extrair aqui, uma das maiores lições que nós podemos extrair aqui desse texto e desse milagre. Essa é a grande questão. Muitos religiosos que eram doutores da lei, que interpretavam a lei, que davam a interpretação da lei e que ensinavam. Pessoas que tinham grandes posições intelectuais na sociedade, pessoas que tiveram oportunidade, pessoas que sabiam interpretar as coisas, não conseguia ter a percepção de um cego. Então, era um confronto, essa cura de Jesus confronta a sabedoria humana, o status quo humano. Então, o que Cristo vai fazer é exatamente isso, atender a esse homem. Porque toda a sociedade que enxergava, que eram cultos, que eram letrados, não conseguia ver Jesus e ter a percepção que um cego, miserável, discriminado, rejeitado, amaldiçoado, à margem do caminho, estava enxergando. Essa era uma grande lição que Jesus estava ensinando. Muitas pessoas têm grandes conhecimentos, mas não conseguem professar Cristo. Preferem crer muitas vezes na teoria da evolução, que não é causa provável, por isso chama-se teoria. Não deveria também ser ensinado em nenhuma escola, porque trata-se de uma teoria, não é nada confirmado. A teoria da evolução, quando há muito mais evidência no criacionismo, porque a própria criação, ela evolui, observa, só que não é evolução do macro, mas uma evolução do micro, uma evolução, uma macroevolução, é como ele diz que uma espécie se transformaria em outra espécie, né? Que o homem veio dos seus antepassados, que aí vai seguindo até o macaco e se transforma no homem. Mas a própria criação, ela tem a sua evolução micro, no seu próprio sistema, natureza, como por exemplo o nascimento do ser humano. É a relação de homem com mulher, e ali o esperma e o óvulo vai se evoluindo, sendo gerado até formar. E depois que nascemos, nós vamos evoluindo, crescendo em todos os aspectos. A natureza, nós vamos ver uma criação dinâmica. Então, há muito mais na minha concepção, na minha ignorância, né, que eu não sou especialista nessa área, mas me atrevo a dizer que há muito mais evidência em crer na criação do que na evolução, de que uma explosão gerou seres inteligentes, codificado e impressionante como o ser humano é, e toda a criação se desenvolve. Voltando ao nosso texto, as pessoas têm essa compreensão, mas elas não conseguem ter a percepção de que Cristo é a resposta, de que Cristo de fato é aquilo que você e eu precisamos. Mas as pessoas se esquivam e preferem crer em outras coisas. Esse homem que era cego mostrava mais visão, mostrava muito mais lucidez, mostrava muito mais percepção e capacidade de interpretação. E olha que ele não precisou ver os milagres que os outros viram, tanto os religiosos como os próprios discípulos, que demoraram em muitas questões crer no seu Senhor, como o próprio irmão de Jesus, que vai crer em Jesus possivelmente posterior a isso, a sua morte, né, e ressurreição, como também muitos outros que estavam ali, intérpretes da lei, não conseguiam interpretar. Mas este cego teve uma capacidade e iluminação do Espírito Santo de Deus, assim como Pedro teve, quando disse: Tu és o Filho do Deus Altíssimo. Esse homem tem uma revelação, movido pelo Espírito, mostrando que de fato ele era alguém que Deus havia predestinado, mostrando que Deus havia chamado. Então, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não escolhe por status. Deus não escolhe por necessidade de que alguém possa lhe devolver alguma coisa. Deus escolhe pessoas que não possa dar nada, alguma coisa. Aliás, ninguém pode dar nada a Deus, que Paulo vai dizer que o que é que nós temos se primeiro do alto, o que é que nós damos a Deus se primeiro do alto recebemos dele? O que é que nós não temos que primeiro temos recebido dele?
Portanto, queridos, Deus não faz acepção de pessoas. E Deus elegeu esse homem desde a fundação do mundo. Esse homem era predestinado. E o Espírito de Deus, é óbvio que você não vai perceber aqui, mas o Espírito de Deus é quem dá essa percepção a esse homem. E dá-lhes a fé. Porque a fé não é um produto humano. Ela é originária do céu. A fé é um dom de Deus. Não vem no pacote do homem, ela se desenvolve dentro de nós, mas é Deus quem dá a fé. Então o Espírito de Deus deu esta iluminação, assim como deu a Pedro, quando Jesus pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Ele diz, tu és o Filho do Deus Altíssimo. Então o Espírito de Deus selecionou esse homem que estava na marginalidade. Embora os homens desprezam quem não possa dar nada em troca, porque a relação humana muitas vezes é baseada no troca. Toma aqui, dá lá. Dá lá, eu tomo aqui. Enfim, aquilo que você pode me dar, então eu atento para você. Muitas vezes agimos dessa forma. Deus não age assim. Deus pega alguém que está ali num estado deplorável e que as pessoas estão esquecidas e o chama para perto de si. E esse homem, então, percebendo que era Jesus, ele não precisou enxergar, como outros enxergaram, mas ele tem aquela percepção e ele grita, dizendo, essa expressão, Jesus filho de Davi, ele estava crendo que agora a profecia, o que se havia dito do Messias, havia chegado, que ele era o Messias que havia de vir, como muitos judeus não conseguiram enxergar até hoje. Portanto, esse homem enxergava muito mais. E essa visão que ele tem é melhor do que essa visão que muitas vezes temos. Tem quantas pessoas, queridos, que são cristãos, que estão na igreja, mas têm uma visão terrena, vive no cristianismo em função apenas das bênçãos de Deus. Só consegue enxergar o aqui e agora. Não consegue olhar para o céu. Então, enquanto Cristo não está aqui, eu tenho que satisfazer todos os meus anseios, todas as minhas vontades, a minha urgência agora. Então, eu quero que seja feita a minha vontade agora. Quando, na verdade, nós precisamos ter essa visão que esse homem tinha, diferente daquela multidão que seguia Jesus, e saíram com suas vidas iguais. Outros que estavam à beira à beira do caminho da marginalidade e continuaram. Jesus passou por ali, eles continuaram o mesmo. No entanto, esse homem, ele foi diferenciado. Havia alguma coisa especial nele? Não. Mas Deus havia escolhido ele. Deus, o Espírito de Deus o despertou e deu a interpretação. E ele conseguiu enxergar Jesus. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus então ouve e deixa ele gritar. Esse homem insiste. E ele insiste mais uma vez gritando, e a multidão tentando fazer calar, os discípulos tentando fazer calar, mas ele continua cada vez gritando mais alto. Ele estava convicto, não foi apenas uma profissão de fé, porque ele aprendeu teoricamente. Aquela profissão de fé, Jesus filho de Davi, não estava apenas na sua mente, mas já havia descido para o seu coração, e ele sabia que ele, Jesus, que estava passando, era alguém que podia mudar a sua história. Que pena que muitas pessoas continuam na mediocridade. Muitas pessoas vivem na marginalidade, porque ainda não atinaram, porque ainda não acordaram para essa realidade. Que é Jesus que pode mudar o estado que você está vivendo. Jesus pode mudar a sua história. Jesus pode tirar de uma situação de beira de caminho, de marginalidade, para colocar num estado de protagonismo, numa situação de protagonismo. Não num aspecto de que você é o centro, porque Deus sempre será o centro, não o homem. Nós existimos para Deus e não Deus para nós. Então tem muita diferença. Mas Deus nos tira, Deus é o Deus que pega o caído e levanta, que tira do pó o desvalido e coloca e faz assentar no meio de príncipes. O mendigo agora vai fazer parte do reino de Deus, se transformando em príncipe. Essa é uma grande história e um dos maiores milagres, muito maior milagre do que a abertura, fazer com que esse homem voltasse a enxergar. E ali então ele grita cada vez mais alto. E havia uma multidão. E ele não se preocupou em se passar por ridículo. Correu o risco de ser taxado por ridículo. Assim como os religiosos desprezavam, outros poderiam achar que também aquele rabino, que Cristo Jesus poderia, de certa forma, desprezá-lo, porque era alguém que vivia à margens. E ele continuou insistindo, perseverando, ainda que ele não teve a resposta no primeiro clamor. Ele continuou o segundo clamor. E ainda que não teve, ao invés de o clamor lhe dar resposta, vinha mais obstáculo, cada vez mais as pessoas o oprimia, ele continuou clamando. Então esse homem não apenas tinha fé vindo da parte de Deus, teve o privilégio de ser agraciado pelo dom
da fé e pela graça irresistível do Senhor, esse homem também teve perseverança em continuar no seu propósito. Não desista do seu propósito, não desista de sonhar, não desista de mudar a sua história, de buscar uma mudança, uma reviravolta na sua vida e na minha vida. Embora o teu primeiro clamor não tenha sido ouvido, o segundo clamor, quem sabe, Deus ouvirá. Mas mesmo assim esse homem continuou clamando, ainda que no primeiro e nem no segundo ele ouviu resposta alguma. Jesus continuou andando, parecia não ouvi-lo, parecia que era mais alguém à beira do caminho, e alguém sem significância, sem a afeição que alguém pudesse ter por ele. Era mais um, seria mais um que o desprezaria. E ele cria não apenas na profecia do Messias, mas sabia que quando o Messias viesse, realizaria milagres. Por isso ele crê, e ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um texto, uma questão interessante é que a gente vai observar isso no Evangelho de João, capítulo 9, quando Jesus cura um cego de nascença. E há um reboliço quando Jesus cura um cego de nascença. Por quê? Porque nenhum profeta, ninguém poderia curar um cego de nascença na concepção do judaísmo. Mas somente o Messias. Na era do Messias é que quando ele viesse, o cego enxergaria, o coxo andaria, o mudo falaria, os mortos ressuscitariam. E eles estavam vendo tudo isso, mas não estavam percebendo, não estavam fazendo a leitura correta das Sagradas Escrituras, dos profetas e dos escritos da lei, e contextualizando ao dia a dia deles. Estava acontecendo milagre, mas os religiosos estavam com inveja de Jesus e tentando matá-lo, porque eles estavam perdendo adeptos e perdendo prestígio, sendo envergonhados porque eles não tinham capacidade de fazer o que Jesus estava fazendo. Ao invés de se humilharem e de conseguirem enxergar e ver que Jesus era a profecia que se cumpriu. Muito pelo contrário, eles estavam tentando resistir Jesus. E esse homem, no entanto, queridos, ele não tem apenas essa percepção, mas crê que agora chegou a era do Messias, e que na era do Messias o cego voltaria a enxergar. Na história de João capítulo 9, quando Jesus cura, há um rebuliço. Os religiosos pegam aquele cego, vai perguntar aos pais se de fato ele era cego de nascença. E o pai não quis responder, porque isso implicava em grandes situações de disciplina, de serem punidos, até mesmo expulsos, porque estavam admitindo a divindade de Cristo se dissesse que seu filho, de fato, era nascido com esse problema de cegueira. No Evangelho de João, capítulo 9. Então, queridos, eles vão até o próprio homem curado e ele diz: eu era cego de nascença e então Cristo me curou. Por quê? Eles compreendiam que somente o Messias, na era do Messias, o cego voltava a enxergar. Então, quando esse homem faz isso, ele não está simplesmente buscando misericórdia, mas ele está confrontando toda uma estrutura e corja religiosa que rejeitava Jesus como Messias. No entanto, ele estava admitindo que Jesus era Messias. Aquele homem poderia ser facilmente discriminado, não apenas isso, a ser acusado de blasfêmia e ser apedrejado. Mas não foi notado pelos fariseus. Mas ele poderia, porque ele estava reconhecendo a divindade de Cristo. Portanto, queridos, foi ousadia desse homem enfrentar todos os obstáculos e não desistiu. Então, por mais que você clame, parece que quanto mais clamamos, mais a multidão se levanta contra nós. Parece que quanto mais você ora, mais assombração aparece. Parece que quanto mais você ora, mais gigantes se levantam. Mas esse homem nos ensina: seja perseverante. Não desista dos teus sonhos, não desista da tua luta, não desista da tua batalha. Busque a Deus. Se a multidão aumenta, aumente o tom da sua voz. Intensifique a tua oração, mas não desista. Ok? Então, não desista. Intensifique o seu clamor. Quanto mais luta, mais oração, mais força, mais busca e mais perseverança. Quando na verdade nós agimos diferente. Quanto mais luta, mais nós vamos diminuindo a nossa intensidade de oração. Mais vamos diminuindo o nosso clamor. E até parar. Esse homem foi ao contrário, ele foi na direção certa. Ele só tinha uma deficiência. Era simplesmente cego. Porque ser pobre nunca foi deficiência. Mas Deus não se interessa com status.
mas se interessa com um coração quebrantado, um coração que o reconhece, um coração que admite as suas misérias, que admite as suas mazelas e que vê Jesus como fonte de resposta. Esse homem foi até Jesus, porque Jesus era a fonte da sua vida. E o único que poderia manifestar misericórdia e graça para alguém que a sociedade discriminava e queria cada vez mais distante. Até mesmo os médicos, havia médicos, ninguém talvez tenha se interessado por ele, ninguém talvez pudesse atender às demandas daquele servo, mas Jesus tinha misericórdia. Em Jesus reside a graça e a misericórdia. E a misericórdia é a junção de duas palavras gregas, que é córdia, que vem de coração. E misericórdia traz a ideia de Deus coloca o coração dele na miséria do homem. Ele se sensibiliza com o estado do ser humano. E quando esse ser humano o reconhece como fonte, como solução da sua vida, como alguém que ele não pode perder, querido, o Senhor não despreza uma oração contrita. O Senhor não despreza um clamor com intensidade, um clamor perseverante. E a Bíblia diz que Jesus, ao ouvi-lo, então chamou. E aí então chegou a vez de Bartimeu. E os discípulos chegam até ele e diz assim a palavra do Senhor no verso 47. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Olha como os discípulos mudaram, e as pessoas que oprimiam, e certamente os discípulos faziam parte dessa turma que talvez oprimisse esse cego, diz assim, mudou o discurso. Antes era repreensão, mas agora mudou o discurso. Tem de bom ânimo, ele te chama. Quanta hipocrisia, quanta hipocrisia. Como as pessoas mudam o seu discurso. Muitas vezes elas dão um discurso duro quando nós estamos num estado deplorável, no estado de luta, no estado de miséria, no estado de calamidade. As pessoas viram as costas, não somos ninguém para elas, somos esquecidos, somos miseráveis, somos marginalizados. Mas quando Deus olha para nós e nos faz favor, querido, nos dá o seu favor, as pessoas mudam o discurso. Tem de bom ânimo, Deus te chamou. Meu irmão, nós não nos impressionamos, não se impressione com o discurso humano. Por isso você não pode deixar de clamar. Por isso você não pode dar ouvido quando as pessoas dizem: isso não vai dar certo, isso não vai funcionar, não é assim, isso eu vi de um jeito que terminou e vai terminar desse outro jeito. Você não pode dar ouvido, continue clamando, porque uma hora, querido, Deus vai dizer: chamai-o para mim. Vai ter uma hora que o Senhor vai dizer: chame-o para cá. Tem uma hora que Jesus vai chamar, e essa foi a hora dele. Jesus ouviu o seu clamor. Parou Jesus e disse: chamai-o. Vai ter uma hora que Jesus vai dizer: para de oprimir a oração dele, para de reprimir a oração dele. Quanto mais você clama, o inimigo envia setas, problemas acontecem, luta. Hoje não temos essa multidão que fica dizendo: pare de clamar, mas tem pessoas que nos trazem palavras de derrota, tem pessoas que são arautos do caos, tem pessoas que muitas vezes são enterradores, couveiros, grandes couveiros que estão ali para enterrar você, jogando pá de terra nos teus sonhos, na tua expectativa. Não, pare de clamar, está difícil, ninguém está te ouvindo, a multidão te oprime. Clame, a multidão te oprime, clame mais alto, continue intensificando, não diminua, porque vai ter uma hora que Jesus vai dizer: chamai-o. Quem sabe hoje, para o dilema que você e eu possamos estar vivendo, hoje o Senhor ouviu o teu clamor e ouviu o meu clamor, e Ele vai nos dizer: chamai-o. E aí as pessoas mudam o discurso, mudam a ideia acerca de você. Agora o discurso desses homens que antes o reprimiam era o seguinte: tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Mas a graça não vem dos homens, a graça vem de Deus. A Bíblia vai dizer que toda boa dádiva, todo bom dom perfeito desce do Pai das luzes. E o que Deus tem para a tua vida, ninguém pode tirar. Nós não teremos jamais aquilo que Deus não tem para nós. Mas o que Deus tem para nós
ninguém pode tirar. E Deus tinha naquele dia, naquela hora, naquela data, a vitória de alguém que estava esquecido. Talvez você sinta-se esquecido, abandonado, marginalizado. Quem sabe Deus hoje te diz, chamai-o. Quem sabe o Senhor vira para você e eu e você achemos graça diante do Senhor. A Bíblia diz que, lançando de sobre si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Observa, meus irmãos, que de um salto, quando Jesus o chamou, ele não pestanejou, ele não titubeou, ele estava não apenas convicto, mas estava também decidido. Ele sabia qual era o seu estado de miséria, mas ele não apenas sabia o seu estado de miséria, ele também queria, mas ele não apenas queria mudar. Então ele sabia do seu estado de miséria, queria uma mudança, mas ele tinha essa disposição. Ele estava disposto. Outros que estavam ali iguais a eles, sabia do seu estado de miséria, sabia que precisava de um milagre, mas queria o milagre do Senhor, queria uma esmola dos homens, mas desprezaram o milagre do Senhor porque queriam viver no seu estado de miséria, viver às margens, na mediocridade, porque se acomodaram. A religião os acomodou a receber migalhas. Por isso, não se relacione com religião. Religião nos condiciona a receber migalhas. Se relacione com o dono da bênção, porque ele te dá vida e vida eterna. A bênção genuína vem de Deus. Portanto, meus amados irmãos, a Bíblia diz que esse homem não apenas sabia do estado, porque quando Jesus pergunta a ele, o que queres que eu te faça? Diz que eu volte a ver, que eu volte a enxergar. Ele não apenas sabia, mas também queria um milagre, queria que acontecesse um milagre, mas não apenas queria que acontecesse um milagre. Ele tinha disposição, ele estava disposto a fazer qualquer coisa, a qualquer custo obter a sua vitória. Diferentemente de muitos que estavam ali, que sabia do seu estado e sabia que precisava de um milagre, que sabia que precisava de um favor, sabia que precisava e queria uma mudança, mas não tiveram disposição de enfrentar a multidão, os obstáculos, a vergonha, a marginalidade, os preconceitos, até o perigo de morte que ele poderia sofrer, sendo acusado de blasfêmia, apontando para Jesus, que era odiado pelos religiosos da época, as autoridades religiosas. Ele estava testificando no meio de uma multidão que ele era o Messias, filho de Davi, aquele que foi prometido pelos profetas e nos escritos. Enquanto muitos tinham vergonha no meio de multidão, ele não teve vergonha. Ele professou a sua fé no meio de uma multidão. Não se importava com o que as pessoas iam dizer. Tem muita gente vivendo a marginalidade porque estão preocupados com as pessoas que vão dizer se você assumir a sua fé em Cristo Jesus. Tem muitas pessoas que não têm coragem de assumir a sua fé em Cristo Jesus porque tem medo do que os seus familiares vão dizer, do que os seus amigos vão dizer. Talvez muitos amigos irão abandoná-los. Você pode se tornar muitas vezes alvo de sofrer gozações, zombação, escárnio. Mas esse homem não teve vergonha. Mas ele trocou a sua capa, que era o que ele tinha ali de mais importante, quando ele encontrou um tesouro muito mais importante do que o que ele possuía. Quando nós vemos que Cristo é o Messias, o Senhor e Salvador das nossas vidas, irmãos, tudo aquilo que era importante para nós passa a não ter significado. Ele não pestanejou. De um salto, ele colocou-se de pé, dispôs-se da sua capa, jogou a sua capa no chão, diz a Bíblia, que ele fez lançando sobre si a capa, tirando a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Talvez muitas pessoas não tenham essa experiência com Deus porque ainda estão presos a capas, estão presos a coisas, estão presos a programações, estão presos a tantas outras coisas, estão presos ao seu status, aos seus amigos, à sua posição social. Talvez você possa estar preso a alguma coisa. Esse homem o que ele tinha de mais precioso era a sua capa, porque ela não apenas o aquecia, ele não apenas te dava um certo conforto, te cobria do frio, te protegia de certa forma, escondia talvez a sua sujeira.
Era o que ele tinha de mais precioso. Mas quando ele encontra Jesus, não existe mais nada precioso nessa vida a não ser atender o chamado de Cristo. E ele então atende o chamado de Cristo e se desvencia de todas as outras coisas e vai até Cristo. E então ele lança sobre si a capa, levanta de um salto, imediatamente vai ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e a seguir Jesus estrada fora. Ora, aquele homem não estava apenas atrás de um Jesus que estava ali para resolver seus problemas materiais, físicos e talvez emocionais. Ele não estava apenas querendo que Jesus curasse a sua cegueira, mas ele viu que Jesus era muito mais do que um milagreiro, mas era o Senhor da sua vida. E ele não apenas vai e recebe de Jesus a graça, e recebe de Jesus a misericórdia, e recebe de Jesus o amor, e recebe de Jesus a aceitação, e é inserido na sociedade por causa de Jesus, e é inserido na religião e no caminho de Deus, porque quando ele professa a sua fé, a Bíblia diz que o homem é salvo pela fé, não das obras para que ninguém se glorie, mas através da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Ele recebeu o presente da fé, e por causa de que Deus deu a ele a fé, ele foi até Jesus e Jesus honrou a sua fé. Jesus: vai, a tua fé não apenas te curou, mas a tua fé te salvou. Te salvou do quê? Da escravidão do pecado, de uma vida de servidão, de uma vida de marginalidade, não apenas da sociedade, mas sobretudo uma marginalização de Deus. A tua fé te salvou desse distanciamento. A tua fé te aproximou de Deus. Você agora deixou de ser mendigo e agora você é um filho. Você deixou de ser um mendigo, um marginal, e se tornou em um príncipe e herdeiro de Deus. O homem mais pobre que poderia estar ali no meio de uma multidão de homens de classe social variada, alta, média e baixa, havia um miserável. Esse superou a todos, porque da mendicância se transformou em um herdeiro do reino de Deus. Só o poder de Deus, a graça e o amor de Deus pode fazer isso. Que Deus te abençoe. Não desista. Clame e lute pelos seus objetivos em Deus e em Jesus. Ele é o caminho para a tua vitória. Ele é a fonte de todas as coisas. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.